6h46, dando continuidade nos vídeos aqui até 8 horas da manhã. Então, eu terminei o vídeo anterior falando sobre como eu comecei a fazer essas pesquisas de informações de utilidade pública. Foi a parte também, tecnicamente, de forma técnica, de forma com foco técnico, foi a partir de um trabalho lá com a professora que foi pedido pela professora Terezinha Vieira, que é uma das maravilhosas professoras. Eu tive muita sorte. Eu não gosto de falar essa palavra sorte. Eu acho uma injustiça falar sorte, com tanto empenho, dedicação e, enfim, com tanto compromisso. Eu acho que não é sobre sorte, é sobre dedicação, disciplina, sobre não desistir, sobre persistir. Então, isso não tem a ver com sorte. Então, mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada por poder ter tido a oportunidade de ter professoras de alto nível intelectual na biblioteconomia. Todas as professoras da biblioteconomia são professoras de alto nível intelectual. E também em várias questões. São pessoas, antes do alto nível intelectual de cada professora e professores da biblioteconomia, existem pessoas comprometidas com as causas às quais escolheram se dedicar, né? Isso é o que mais me faz admirar cada professora da biblioteconomia. Não é apenas o alto nível intelectual delas, né? Desde a professora Ivone, que não está mais nesse plano, a professora Ivone Bastos, que era de administração de bibliotecas e que foi com quem eu aprendi a ter um pouco mais de foco, ao planejar vários projetos. A professora Ruth, né? A professora Ruth, de organização também de bibliotecas, e a professora Portela, que foi a primeira professora que fez lá a palestra de bem-vindas aos calouros, e foi outras professoras, a professora Fontinelli, a professora Fátima Costa também. Ela não era ainda a diretora do Centro de Humanidades. E então, assim, são muitas professoras. Eu não quero minimizar nenhuma em relação a não falar. Tipo, a professora Ana Maria Sá, que eu fui fazer trabalho, inclusive, no apartamento da professora Maria Sá, que a gente estava fazendo o opcional de cadeiras de literatura infantil, né? E, inclusive, a gente fez algumas oficinas em alguns colégios. E para fazer alguns trabalhos técnicos de informática, né, folder, essas coisas, eu levei o Renan também comigo para fazer esse trabalho. E ela ficou assim muito impactada pela hiperatividade dele, né? E como é que eu conseguia dar conta, fazendo tudo isso praticamente de ônibus, né? Porque como eu tinha me separado, o pai dele levou o carro. E eu era professora, pegava o Parajana antes das 6, tipo 5 e pouco da manhã, quase 6 horas da manhã, 5 e pouco eu já estava na parada de ônibus com uma criança de colo para ir dar aula. Para ir 7 horas da manhã eu já tinha que estar em sala, porque nós, professores do infantil, fundamental, existe um momento chamado acolhida, né? Então, tinha que estar no colégio antes da acolhida. Eu era professora de informática, mas eu também fazia, era 2 vezes na semana, e aí eu precisava passar por esse perrengue. Eu precisei passar por todo esse perrengue quando eu me separei, né? Então, e voltar no Parajana lotado, hora do rush,
que a gente tira um pé, não pode mais colocar o pé no chão, porque alguém já ocupou o pé lá, né? E com a criança de colo. Inclusive, o Renan passou mal algumas vezes em ônibus lotado. É por isso que eu sempre pedi para que ele não submetesse a isso, porque ele tem algumas, assim, eu não vou entrar nesses detalhes para poder não expor, né? Mas não é uma fobia. Ônibus lotado não é ambiente para ninguém, até para quem não tem fobias. Imagine para quem tem alguns tipos de. E ele estava passando por um período de adaptação, né? Porque eu estava me separando do pai dele. E ele teve vários sintomas, assim como o João Ramalho também vem apresentando aí diversas dificuldades por conta de separação dos pais. A gente pensa, a gente a gente pensa que a gente fica tão ocupadas com o trâmite burocrático do dia a dia e que isso passa, não é despercebido. Nós sabemos o que passa na cabeça de uma criança quando os pais se separam, né? Então aqui eu quero focar em outra coisa, porque eu comecei falando sobre as coisas básicas que a gente tem que falar para o dia a dia. Mas por trás de tudo isso sempre existe um porquê. Por exemplo, o meu porquê, os meus porquês de levantar todos os dias cedo para querer uma vida melhor para mim e para os meus filhos, existe um porquê. Ser mãe é um porquê. Porque eu coloquei 2 seres humanos no mundo. É a minha responsabilidade, sim. Foi eu que viabilizei, digamos assim, trouxe meus 2 filhos para o mundo. É minha eterna responsabilidade. É a minha eterna prioridade. Então, adultos são maior de idade? São. Mas eu continuarei sendo a responsável por cada um deles, né? 7 minutos. Então, eu quero dizer para vocês que eu já passei por muito perrengue. Não inveje minha vida, não. Não me inveje, não, porque eu já me lasquei muito para hoje estar aqui falando sobre isso. Viva, sobrevivi, né? Sobrevivi a tudo isso. Então não inveje minha vida, não, porque eu já passei por muito perrengue para hoje estar aqui falando aqui de boa, relax, em tese, né? Tranquila, né? Então o pessoal pensa que minha vida é um mar de rosas, né? Então não me inveje minha vida, não, porque eu já me lasquei muito, eu já passei por muito perrengue para hoje sobreviver e estar aqui. Então, gente, essa 127ª semana de Bare Minimum Monday em Friday. Então, nessa pauta de informações de utilidade pública, a gente também aprende se lascando muito, e muito perrengue, né? Porque quando eu me separei, tanto agora, antes e agora, do pai do João Ramalho Ferreira Lopes, quando eu me separei do meu ex-cônjuge, João Quevedo Ferreira Lopes, que inclusive fez aniversário ontem, dia 21 de setembro, né? 21 de setembro, ele é de 1943, né? Ele é de 1943, 21 de setembro de 1943. O meu pai era de 2 de junho de 1934. Então, eu tenho a data, assim, das pessoas, porque isso é uma maneira também de respeitar a vivência das pessoas, apesar de que pessoas que têm o dolo de prejudicar desde sempre também envelhecem, né? Essas pessoas também envelhecem. Graças a Deus, eu pude vivenciar o amparo, a proteção de pais muito comprometidos com o meu futuro. É por isso que hoje eu estou aqui. Porque no meu despejo, se eu não tivesse para onde ir, eu estaria no meio da rua, né? Então, pessoas mal intencionadas também envelhecem. Pessoas
que prejudicam as pessoas desde sempre também envelhece. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, informações de utilidade pública a gente aprende se lascando, a gente aprende em meio a diversos perrengues. Então, de forma técnica, eu fui fazer esses trabalhos, né? Que foi passado pela professora Terezinha Vieira lá no curso de Biblioteconomia. Então, tudo isso, gente, eu passei e sobrevivi. A professora Eugênia, né? A professora Eugênia, que era Eu reprovei nessa cadeira, inclusive. Eu reprovei porque eu trabalhava e eu não podia chegar na hora e sair no horário das horas que era à tarde. Era uma faculdade toda à tarde. E professora de História da Escrita. Eu fui reprovada nessa cadeira na primeira vez que eu tentei fazer. E eu passei pela minha faculdade, eu passei duas gravidez. Ia para aula de buchuda, né? Grávida. Então, gente, esse tempo eu consegui me formar, mesmo com todos os perrengues que eu passava no meu relacionamento. E que muitas pessoas sabem, porque eu não escondia muito as minhas dificuldades que eu passava para dar aula, que eu eu trabalhava como professora. E sobrevivi, gente, eu sobrevivi. Eu tenho que agradecer todos os dias por ter sobrevivido. Não é fácil. Então, assim, o meu período de faculdade, eu quase que era jubilada, porque todo semestre tinha um perrengue diferente. Todo semestre tinha um perrengue diferente, né? Então, sobrevivi. E aí o Renan, né, o Petros Renan Ramalho Nogueira, ele me acompanhou nesse período aí de universitária. Desde praticamente 1 ano e pouco de idade, ele já ia para a faculdade da UFC comigo. E muitas vezes quando tinha... Assim como o João Ramalho Ferreira Lopes, lá na Estácio, quando eu estava fazendo o curso de Direito, eu fui fazer uma AV2 com ele. Ele foi comigo lá fazer essa AV2, era uma cadeira era penal 1. Acho que era uma cadeira do professor Dantas, que era o professor que lecionava penal 1. Não sei se essa prova foi disso, porque tinha outras de civil, enfim. Mas eu acho que foi do professor Dantas, porque o João Ramalho, ele me acompanhou lá para a Estácio. Então, o João Ramalho, ele ia comigo também para a faculdade, quando eu fazia o curso de Direito, na Estácio. O Renan me acompanhou quando eu fazia o curso de Biblioteconomia. Então, eu levava os meus filhos porque eu não tinha com quem deixar. E eles sempre foram muito hiperativos. Hiperativos. E eu sempre fui muito comprometida com o desenvolvimento motor, cognitivo, intelectual dos meus filhos, desde sempre. Eu acompanho o desenvolvimento, costumo dizer que eu acompanho o desenvolvimento dos meus filhos desde a gestação, né? Com os ultrassons, com tudo que era feito para poder, era o desenvolvimento dentro da barriga. Depois de fora, triplicou. Ai, cada fase é uma fase. Cada fase tem a sua parte, digamos assim, interessante de evolução. Os filhos cresceram. Aí as pessoas acham que não, cresceu, pronto. Não. A evolução continua. O meu comprometimento como mãe com o desenvolvimento motor, com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento intelectual, espiritual, afetivo, emocional, psicológico, mental. É um compromisso eterno, mãe. É um compromisso eterno, papais e mamães. Os filhos cresceram. As nossas responsabilidades aumentam conforme os filhos crescem, os filhos e as filhas crescem. Nosso comprometimento de pai e mãe aumenta, não diminui. Porque existe toda uma questão aí que a gente precisa pontuar.
Isso é assunto para outro vídeo. Vou colocar o download desse vídeo e eu continuo no próximo vídeo.